aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Prisão civil só pode ser afastada se houver prova da impossibilidade de pagar pensão alimentícia. A prisão civil do devedor de pensão alimentícia é um instrumento válido de coerção para pagamento e só deve ser afastada em caso de absoluta impossibilidade de quitação da dívida, que deve ser fartamente comprovada no processo. Com esse entendimento e por uma maioria bem apertada de votos, a terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, negou o provimento ao recurso em habeas corpus ajuizado por um homem que ficou 8 anos sem pagar pensão, mas há 4 anos tem cumprido a obrigação. A filha desse homem, representada por sua mãe, genitora, ajuizou a ação para cobrar alimentos em 2011, mas o devedor só foi localizado em 2019, quando passou a pagar a obrigação de R$ 370 mensalmente. A dívida acumulada no período anterior é de R$ 70 mil. O habeas corpus foi impetrado diante do decreto de prisão civil, a medida autorizada pelo Código de Processo Civil para forçar o devedor a pagar a dívida. Aliás, essa possibilidade de prisão civil, que é uma forma de coerção e diz lá no 528 do Código de Processo Civil e seguintes, especificamente no caput e também no parágrafo 8º, para falar também que é uma medida à escolha do exequente, não do executado, evidentemente, o que não faria sentido, e muito menos do juízo, quiçá do Ministério Público, que também acompanha o feito, principalmente quando se trata de criança e adolescente, ou seja, menores de idade. Caso esse em que é importante destacar esse sentido. Vejam bem, se há essa questão, a escolha será daquele que está executando, que há uma sentença determinando o pagamento da pensão alimentícia. Tá? Então, importante fazer esse registro aqui. A pena, que não é pena, não está correta essa aplicação aqui, não é pena, é uma sanção coercitiva, é uma medida coercitiva, não é uma pena. Pena só é imposta quando da prática de um crime, isso não é um crime, isso é um ilícito civil, tá? Então essa sanção ela pode durar até 3 meses em regime fechado, período no qual o devedor deve ficar separado dos presos comuns, embora seja regime fechado, tá? Historicamente, o STJ não tem sido flexível com os devedores de pensão alimentícia, quando os beneficiários são crianças e adolescentes. Apenas em situações excepcionais ela é afastada. Nos casos em que fica comprovado que a medida não é mais eficaz para quitar aquela dívida. Esse foi o ponto que gerou a divergência na terceira turma do STJ. Porque, vejam bem, se é uma medida coercitiva para que o devedor de alimentos pague aquilo que está devendo, pressupõe-se que ele tem condições. Agora, se ele não tem condições para esse pagamento, essa medida coercitiva ela não vai surtir efeito nenhum, porque essa pessoa ficará reclusa durante aquele período. Depois daquele período ela tem que ser solta, porque o máximo está previsto lá no CPC, que é de 3 meses, não pode ser superior a isso. Cumpridos 3 meses, ele voltará novamente à rua. Poderá pedir novamente a sua prisão para coerção e pagamento? Sim, mas é sempre nesse período, entendem? Bom, não se mostrando mais eficaz, qual o sentido dessa coerção? Esse é o ponto, e inclusive foi a divergência lá no STJ.
Depois de ter a prisão civil mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, o devedor recorreu ao STJ, com a alegação de que a medida é ilegal porque a dívida não é atual nem urgente. Ele alegou que, por ser eletricista autônomo, o tempo encarcerado o impediria, inclusive, de continuar honrando com os pagamentos. A argumentação sensibilizou o relator da matéria, o ministro Moura Ribeiro, que ficou vencido, ao lado do ministro Humberto Martins, ao propor o provimento do recurso. Para eles, o risco alimentar não está mais presente, sendo que a credora pode recorrer a outros meios para receber os valores devidos. Vejam que a medida de prisão civil ela é a mais gravosa. E se, há a dívida de R$70 mil, mas já há 4 anos está sendo pago esse valor. Permanece a dívida, mas está sendo pago o valor, está em dia. Qual o sentido da prisão civil? Esse foi o raciocínio dos desembargadores. O ministro Moura Ribeiro, inclusive, classificou essa medida como desnecessária e ineficaz. Disse ele que serviria mais como uma punição pelo inadimplemento da obrigação do que propriamente como técnica de coerção. Além de prejudicar os pagamentos futuros, por se tratar de autônomo. Muito importante isso. No entanto, foi o voto divergente que venceu essa contenda, no caso da ministra Nancy Andrighi, para quem não há motivos para flexibilizar a prisão civil, depois de o devedor ficar 8 anos sem prover o mínimo existencial para a própria filha. Foi acompanhada pelos ministros Ricardo Vilas Boas, Cueva e Marco Aurélio Belize. A ministra Nancy classifica o seguinte: como se pode afirmar com tanta clareza que as múltiplas e severas privações e as sequelas desse passado tão recente e tão sombrio não repercutem ainda hoje na vida e nas necessidades dessa criança? Essa foi a indagação da ministra. Para ela, não há como afastar o risco alimentar só pelo fato de a pensão ter sido paga desde 2019, pois uma pensão de R$370 é claramente insuficiente para satisfazer sequer as necessidades mais alimentares de uma criança, aquelas indispensáveis para que ela se desenvolva de maneira digna, honesta e sadia. Destacou o voto que, conforme o 528, parágrafo 2º do CPC, apenas a comprovação de fato que gere impossibilidade absoluta de pagar o valor justificará o inadimplemento. No caso, não há provas, apenas suposições de que, como eletricista, o devedor é autônomo, humilde e sem outras fontes de renda ou bens. A ministra Nancy ainda classificou a tese de que a prisão civil geraria prejuízo à filha por privar o pai do trabalho como uma tentativa de revitimizar aquela menor, aquela criança. Segundo a magistrada, não se pode culpar o filho pela prisão do pai, uma vez que ela decorre da incapacidade de cuidar adequadamente de sua prole. Segundo a ministra Nancy Andrighi, abre aspas, não tenho a mínima dúvida de que a grande maioria dos filhos não é feliz e não se sente satisfeita por ter de chegar ao extremo de exigir o cumprimento dessa prestação sob pena de prisão, mas se vê verdadeiramente obrigada a fazê-lo porque está na ponta mais frágil de uma relação naturalmente imperfeita, desequilibrada e de indiscutível dependência física, psicológica e econômica. Fecha aspas. Dessa forma, o exercício desse direito, apto a lhe garantir a sobrevivência, não pode, com a devida vênia, incutir no credor alguma dúvida de que ele poderia estar causando alguma espécie de prejuízo, de mal injusto ou de ingratidão em relação ao genitor, completou a ministra Nancy Andrighi. Para quem tiver interesse, o número do julgado é recurso em habeas corpus 183989. Recurso em habeas corpus 183989. Lá da terceira turma do STJ. É muito importante que analisemos casos como esse, porque isso acontece diariamente em diversas comarcas do Brasil afora, não só aqui no Rio Grande do Sul, é claro. Então é importante esse tipo de decisão para entender exatamente o contexto que se trata de uma prisão civil
e ela só será afastada no caso de comprovado inadimplemento, ou melhor, de comprovada impossibilidade de pagamento da pensão alimentícia por parte daquele que deveria alcançar o valor, seja o pai ou a mãe, qualquer um dos responsáveis legais. Certo, pessoal? É óbvio que eu pedi a sua inscrição. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de deixar o like, muito importante, de ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos, de nos seguirem lá no @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de música, e também se inscrevam no nosso canal Telegram, cujo endereço consta aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.